Olá, pessoal, a paz. A paz. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Bom, vamos dar início a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sim. Hoje falaremos sobre a porção de 2 Crônicas, dos capítulos 8 ao 10. E essa porção de hoje, ela vai mostrar uma grande transição no reino de Israel. Começamos vendo o auge da glória e a prosperidade de Salomão, passando pela visita impactante da rainha de Sabá, né? Que é uma passagem sim, bem marcante, muitas pessoas conhecem, inclusive, né? E terminamos com a divisão do reino após a morte do rei Salomão. Então você vê que nessa porção muitas coisas importantes vão acontecer. Sim. Né? Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos lá. 1. Salomão consolidou cidades estratégicas. Salomão não apenas construiu o templo. Ele fortaleceu cidades, rotas comerciais e estruturas militares. Isso revela um reino extremamente organizado e inteligente politicamente. Historicamente, Israel vivia um momento raro de estabilidade. Salomão aproveitou a paz herdada de Davi para expandir infraestrutura e influência econômica. Sim, muito legal. Chave espiritual é que Deus não trabalha apenas no espiritual invisível. Ele também se importa com organização, estratégia e administração, como a gente vem vendo, né? Sim. No decorrer dos outros estudos. Sim, verdade. Muitos querem promessas sem estrutura. Salomão mostra que prosperidade exige preparo. E uma curiosidade histórica. Gézer, Bet-Horon e Tadmor eram cidades extremamente importantes para comércio e defesa militar no Oriente Antigo. Uau, que legal. Então, é um período assim, né, que não só de paz, mas também de consolidação, estratégias, né, econômicas ali, táteis mesmo, né, Sim, militares. sim. Então, assim, todo aquele legado que Davi veio construindo, né, Sim, com certeza. foi permanecendo. 2. O peso das alianças políticas. Salomão manteve relações diplomáticas fortes com outras nações. Isso trouxe riquezas e influência internacional. Porém, parte dessas alianças abriu porta para futuras corrupções espirituais em Israel. Né? E isso vai trazer suas consequências mais à frente. Sim. Chave espiritual. Nem toda conexão que gera crescimento financeiro gera crescimento espiritual. Há relacionamentos que fortalecem negócios, mas enfraquecem princípios. Reflexão profunda. A Bíblia mostra que discernimento vale mais do que oportunidade. Os estudiosos deles falam que por que foi tão perigoso? Porque o que normalmente o homem faz quando se casa com uma mulher? Ele quer agradá-la, né? Faz parte ali do cortejo, faz parte do relacionamento. E aí ele não sabia dizer não. E começou a adorar os deuses das suas esposas, porque ele tinha mais de 1000 esposas. Então imagina a loucura mental que esse cara não passou. Sim. Né? Porque tantas culturas espirituais, inclusive, né? Então você vê que tudo isso fez com que a ruína de Salomão viesse. Sim. E uma curiosidade histórica: o Egito era uma potência gigantesca da época. Ter aliança com os faraós representava enorme prestígio político. Pois é. E aí ele foi fazendo essas alianças. Sim. No primeiro momento, alianças mais políticas, e ali com o Egito, Sim. realmente. E aí começa as brechas, né? Porque a brecha... as alianças políticas terminavam em casamento. Sim, sim. Né? Então ele se casou com filhas de Faraó, com filhas de outros reis de outras nações, e outras nações cultuavam outros deuses, né?
E aí o fim, Sim. a gente já sabe, né? A gente vai falar inclusive aqui. Pois é. 3. A ordem do culto no templo. Salomão organizou sacerdotes, levitas, músicos e porteiros exatamente conforme as instruções de Davi. Nada era improvisado. Avivamento sem ordem se transforma em emoção passageira. Deus é Deus de glória, mas também de organização. O reino cresce quando existe compromisso, responsabilidade e fidelidade nos detalhes. Curiosidade histórica: os levitas funcionavam em turnos específicos. A gente viu isso lá, né, no anterior. Existiam grupos responsáveis exclusivamente pela música e adoração contínua. Nossa, uau, imagina isso, gente. De hora em hora havia o rodízio, né? Então você vê que era tudo muito bem organizado. Sim. Até para que não ficasse pesado para ninguém, né? Exatamente, né? Então, que Davi trouxe essa esse inovação conceito, né? do conceito de turnos, Sim, né? sim, e aí, sim. Inclusive no exército, né? Como a gente já falou em outros estudos. É tão legal, né? A gente fala assim, em outros estudos. É legal ver como o estudo está progredindo, sim, né? Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Vai evoluindo. 4. A rainha de Sabá veio testar Salomão. A fama da sabedoria de Salomão ultrapassou fronteiras. A rainha de Sabá viajou uma distância enorme para verificar pessoalmente se aquilo era verdade. Chave espiritual. Sabedoria verdadeira produz testemunho público. Quando Deus realmente transforma alguém, isso ultrapassa discursos e alcança reputação. E uma curiosidade histórica: muitos estudiosos acreditavam que Sabá ficava na região do atual Iêmen ou Etiópia, ligada às rotas de especiarias e ouro. E isso se confirma porque a gente vê muitos etíopes judeus que são reconhecidos pelo Estado de Israel. Então você vê muitas pessoas negras no exército de Israel que são de origem etíope. E inclusive tem uma lenda, né, que a rainha de Sabá teve um filho com Salomão. E aí quando a rainha voltou para Sabá, Salomão deu uma réplica da arca. E esse suposto filho, ele era mais inteligente do que Salomão. E na hora de ir embora ele trocou. O que é não passa de uma lenda. Né? Porque usar só de tocar na arca foi fulminado. Imagina se, né, um filho ali, que não era um sacerdote, né, não era o sumo sacerdote, ia trocar a arca. Deus provavelmente não ia deixar. Enfim, isso são apenas suposições, mas são curiosidades interessantes, né? Porque dizem mistério, né? Porque uma das lendas que a arca está na Etiópia, escondida para realmente para ser preservada para quando Jesus voltasse, né? Então é só mais uma curiosidade aqui que eu estou trazendo, porque como eu falei, né? Eu sou um curioso, não sou teólogo. E eu assisto muito podcast, muitos materiais, né, que falam de boas fontes, né? Sim, como o pastor Rodrigo Silva, Daniel Lopes também, que é outro pastor, que é um jornalista, enfim, fontes confiáveis. 5. A rainha ficou sem fôlego diante da glória do reino. O texto afirma que ela ficou maravilhada ao ver a sabedoria, o palácio, os servos, a organização, os sacrifícios, a excelência do reino. Até as roupas dos servos chamou a atenção dela. Sim. Excelência também glorifica a Deus.
Muitas vezes o testemunho mais forte não está apenas na pregação, mas na forma como administramos aquilo que Deus nos confiou. Verdade. Então, aplicando isso na nossa vida, né, a gente tem que entender que a nossa vida deve refletir ordem, honra e sabedoria. Sim. Isso também é glorificar a Deus, né? Com certeza. Ter esse senso de organização, de estrutura, de responsabilidade, compromisso. Chegar na hora no culto. Sim, sim. A maneira como você se veste, não para expor marca, mas porque você está entregando o seu melhor. Exatamente. Né? Nada assim muito exagerado, não precisa nada de vulgar. luxos nem nada, Não. mas é você ter Você entregar o que é de melhor, né? É você realmente, tipo assim, cara, eu vou estar na presença do meu pai. Sim, eu quero, porque até aqui o nosso pastor Carlos estava falando, né? A gente era do mundo, a gente se arrumava para fazer as coisas do mundo, né? Ia sair à noite, comprava roupa nova, perfume, sapato, se arrumava para poder sair à noite, para poder fazer o que, né, não levava a gente a lugar nenhum. E aí, quando vai para a presença do Senhor, a gente simplesmente... 6. A riqueza de Salomão atingiu níveis impressionantes. O capítulo 9 descreve ouro, escudos dourados, tronos de marfim, navios comerciais e riquezas extraordinárias. A bênção de Deus pode gerar abundância, mas a abundância sem vigilância pode alimentar o orgulho. O perigo nunca foi possuir riquezas. O problema é quando as riquezas passam a possuir o coração. E aqui uma curiosidade histórica. O trono de Salomão, descrito na Bíblia, era considerado um símbolo de supremacia e sofisticação incomum para a época. E a gente, né, como a gente não tem uma imagem desse trono, a gente pediu para a inteligência artificial gerar, né, uma imagem de acordo com a descrição da Bíblia, e a gente vai colocar aqui na edição, né, para você poder ver. E assim, era algo realmente majestoso, né? E é só para ter uma ideia, né? Porque eu acho que a imagem não consegue refletir o quão suntuoso deveria ser, né? De acordo com o que a gente... Sim. E vai ficar só apenas no campo da imaginação, né? 7. O silêncio sobre o coração de Salomão. Embora a Segunda Crônicas destaque a glória do reino, percebemos um detalhe importante. Há muita ênfase na riqueza exterior. Em outros textos bíblicos, entendemos que, enquanto o reino prosperava externamente, o coração de Salomão começava a se afastar. É possível ter sucesso visível e desgaste espiritual invisível. Nem toda prosperidade é sinal de intimidade contínua com Deus. Então, nós precisamos vigiar o coração mesmo em tempos de vitória. Principalmente em tempos de vitória. Principalmente. Inclusive, um dado, né, que chama atenção para isso é que nos países com maior IDH do planeta são aonde as pessoas mais têm um índice de tirar a própria vida, né? E aí eu imagino que seja porque assim é tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso, assim não há problema. E querendo ou não, os desafios que nos movem, né, a querer melhorar, a querer buscar algo maior, melhor. E quando eu digo melhor, não tem a ver com riqueza financeira, né? Quando te falta de fato um propósito, você chega num ponto que assim, cara, pra que eu tô vivendo? Né? Então, por isso essa necessidade de um relacionamento com o nosso Pai. Sim. Né? E por isso que a própria palavra diz: se você não for fiel no pouco, você não vai ser colocado no muito.
Porque a palavra também diz: quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. E se você não fizer com pouco que lhe foi dado, até o pouco lhe será tomado. Então você entende que tudo faz parte de uma escala de Deus. Ele é tão pedagógico que ele vai te ensinando ali passo a passo para que você dê a importância que realmente vale a pena. E sim, Deus ele não é uma pessoa que vai te dar de uma vez e fala assim, ó, se vira. Né? Então, que fique essa reflexão, né? Que veio aqui, eu fui acessando aqui no Espírito. Amém. E é isso, né? Porque tomar esse cuidado. Eu acho que principalmente em tempos de vitória a gente tem que estreitar ainda mais o relacionamento com Deus para não deixar corromper o coração, né? Porque não é uma coisa difícil, né? Não. Quando você tá ali, tudo dando certo, tudo lindo, e você vai conquistando um monte de coisa, porque, né, Deus está ali permitindo que você acesse, mas muitas vezes Ele faz até para testar mesmo o seu coração, né? Para ver se você realmente está pronto para receber aquelas coisas ali. Exatamente. Então, fica essa lição. 8. Roboão escolheu ouvir os jovens e ignorar os sábios. Cara, isso realmente me chama muita atenção, né? Após a morte de Salomão, o povo pediu um alívio dos impostos e do peso do reino. Os anciões aconselharam Roboão a responder com bondade. Os jovens incentivaram a dureza. Ele escolheu o orgulho. A chave espiritual aqui é: quem rejeita conselhos maduros normalmente toma decisões impulsivas. Orgulho sempre produz ruptura. Curiosidade histórica: a divisão do reino criou duas nações: Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Isso mudou completamente a história bíblica posterior, como nós vimos nos livros de Reis, né? Então, 9. Palavras duras destruíram um reino. Roboão respondeu: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. A arrogância gerou revolta nacional. Uma liderança sem empatia perde pessoas rapidamente. Autoridade sem sabedoria produz divisão. Então, o que a gente pode aplicar na prática é que muitas relações acabam não por falta de amor, mas por excesso de dureza e arrogância, né? Sim, sim. 10. A glória pode desaparecer rapidamente. Uma grande lição espiritual: nenhuma estrutura permanece forte quando humildade e temor de Deus desaparecem. Terminamos vendo divisão, revolta e crise. O reino não caiu por falta de riqueza, mas por falta de sensibilidade espiritual. Uma geração pode construir durante décadas, outra pode destruir em poucos dias. É uma reflexão, né? Porque quantos impérios, né? A gente vê que por uma má gestão ele rui em dias, literalmente, né? O que às vezes gerações demoraram muitos anos para construir. Sim. Vem uma pessoa aí, ó. Sim. E chegou aquele momento. Preparada aí? Lá vem. Preparada? Sim. Perguntas
para reflexão. Vamos lá. 1. Tenho buscado mais aparência de sucesso ou profundidade espiritual? E aí? Como reajo quando recebo conselhos difíceis? Essa é a... né? 3. Minha liderança aproxima ou afasta pessoas? Importante. Existem alianças ou influências que parecem boas externamente, mas enfraquecem minha fé? E aí? Porque eu acho que a régua é se nos aproxima ou nos afasta de Deus, né? Sim. 5. Se Deus examinasse hoje meu coração, encontraria apenas estrutura ou também intimidade verdadeira? Essas perguntas vêm sempre com impacto, né? Sim. E a conclusão de hoje é que esses capítulos mostram que a sabedoria sem vigilância pode ser transformada em orgulho e prosperidade sem humildade pode acelerar quedas espirituais. Salomão nos ensina sobre excelência, organização e influência. Roboão nos alerta sobre arrogância e decisões precipitadas. Então, que você que está aqui até agora com a gente possa ter a sabedoria para tomar as melhores decisões e não deixar com que as vitórias, sejam elas pequenas ou grandes, não roubem você do seu propósito. Porque é o que nós sempre ouvimos, a gente está sempre repetindo aqui. Não deixar com que as vitórias roubem você do seu propósito. É que você botou mais um não ali e ficou controverso. E uma pequena bênção ou uma bênção, ela pode virar maldição se não houver discernimento, sabedoria, obediência, né? Então, Deus, ele sonda corações. Sim. Se o teu coração não estiver alinhado com a vontade dele, esquece. Você pode até construir com a força do seu braço, mas uma hora a conta chega. Exatamente. E é o que a gente mais vê, né? A corrupção do coração. Sim. Infelizmente é algo muito comum. Sim. Então a gente tem que estar vigilante, né? Sempre vigiar e orar, estreitar relacionamento com Deus, para que a gente tenha clareza, né, dessas situações onde a gente acaba se afastando dele. Sim. Então é engraçado porque em muitos textos a gente estudou, a gente leu sobre se aproximar de Deus nas dificuldades, né? E aqui essa porção fala muito do se aproximar de Deus na prosperidade, que às vezes é o mais difícil. Às vezes quando tá tudo bem, a gente meio que, né, tá tudo bem, não preciso tanto, tá ótimo, Deus tá olhando por mim. E não é assim, né? Não. Aí que a gente tem que redobrar a atenção, redobrar a entrega. Verdade. Então, que você possa redobrar sua atenção, a sua entrega, e não se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente e nos ouvirá. Esperamos você aqui amanhã. Combinado? Combinado. Combinado aí? Shalom!